Bom dia, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Gostaria agora de chamar nosso palestrante do dia, o nosso companheiro Dilson. Obrigado, filho. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Ouvir um Pai Nosso é muito bom. Cantado pela Terezinha de Oliveira, é fantástico, maravilhoso. Na hora que ela iniciou a música do Pai Nosso, naquele momento, eu consegui ver a saudosa Terezinha, uma pessoa fantástica, uma das maiores oradoras que nós tivemos no estado de São Paulo. Mas nós não viemos aqui para falar da Terezinha. Nós viemos aqui para falar da doutrina espírita, da qual a Terezinha foi uma das maiores representantes. Mas hoje, meus irmãos, eu quero perguntar a vocês, o que é mais importante na vida de cada um? O que é que mais nos afeta em nosso dia a dia? De quem é que nós gostamos mais? Uns poderiam dizer, eu gosto mais de Jesus. Outros poderiam dizer, eu gosto muito do Espiritismo. Mas, na realidade, do que nós gostamos mais é da nossa família. Família representada aqui hoje por esses três que estão aqui comigo. Minha irmã que mora na Barra, minha filha, meu genro. Família representada aqui hoje por esse povo querido que aqui se encontra, de pais para filhos, pessoas que trabalham dentro da doutrina, pessoas que acompanham a doutrina há muitos e muitos anos. Mas eu quero falar para vocês da nossa família em particular. O que é que o espírita, o que é que o espiritismo vê na nossa família? Qual a visão espírita da nossa família? Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse para o Mestre Jesus: Mestre, o que é preciso para que eu consiga a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? E ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma,
de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Ainda hoje, meus irmãos, nós encontramos muitas dificuldades para compreender as palavras de Jesus. O que será que Jesus quis dizer com isso? Nós buscamos respostas distantes, quando na realidade a resposta está muito próxima de nós. A misericórdia divina nos permite o exercício do amor e da caridade no próprio convívio familiar, junto daqueles seres que vieram conviver conosco nessa vida, nessa encarnação. Somente a doutrina dos Espíritos consegue nos explicar as verdadeiras necessidades de aprendizado que fazem parte da nossa bagagem espiritual. E que pela reencarnação nos é permitido esse exercício através do relacionamento familiar, através daqueles que caminham conosco, daqueles que convivem o nosso dia a dia. Quantas reencarnações, meus irmãos, teriam sido melhor aproveitadas por nós pelo simples cumprimento do nosso planejamento familiar? Quando nós estamos no plano espiritual, nós planejamos a vida que nós vamos ter na Terra. Nós somos planejados pelos nossos pais, mas planejamos os nossos companheiros, nossos filhos, o local aonde nós vamos. Se ainda nós habitamos um mundo de provas e expiações, meus irmãos, é porque muito grandes são as nossas deficiências. Muito grandes são as dificuldades que nós temos de trabalhar as nossas relações com aqueles que são desafetos nossos. Tendências, muitas vezes, seculares, que somente próximos e no meio familiar nós conseguiremos reajustar. Somente o exercício do amor e da caridade, em substituição ao exercício do ódio, ao orgulho, poderá fazer de nós criaturas melhores. Jesus nos disse: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E de que maneira nós conseguiríamos fazer isso? De que maneira você poderia amar um seu inimigo? Na única maneira possível, embalando-o nos seus braços como seu filho. A justiça divina, meus irmãos, é perfeita. Ela não vai falhar nunca. Pelo amor, por receber um filho no braço, com o véu do esquecimento, você embala em seus braços um inimigo de outrora e aprende a amá-lo, aprende a dar a ele até a sua vida, se preciso for. De extrema importância, meus irmãos, a responsabilidade, a presença dos pais na educação dos filhos. Espíritos que dependem da nossa qualidade de ensinamentos, que é recebida desde o momento em que eles nascem. Infelizmente, nem sempre isso ocorre. Dificuldades recíprocas entre os familiares, entre os cônjuges, impedem muitas vezes que um equilíbrio seja mantido no relacionamento, quando nós não temos mais forças suficientes para controle e domínio daquele mal que cada um de nós traz dentro de si. Nesses casos, meus irmãos, não conseguimos compreender que a dificuldade que o outro apresenta para nós, na realidade é a ferramenta que nós precisamos para corrigir as nossas próprias imperfeições. As dificuldades que o outro apresenta é a ferramenta que nós precisamos para nos corrigir, para acabar com aquela deficiência que nós trazemos do nosso passado. Quando temos uma dificuldade, nós recorremos ao plano espiritual. E nós, espíritas, somos especialistas nisso. Fazemos a nossa prece, pedimos aos nossos benfeitores que venham nos auxiliar e automaticamente eles estão ao nosso lado nos ajudando. Só que
Eles aguardam o nosso sinal verde. Se você não mostrar para eles que você está disposto a continuar com aquele relacionamento, a dar uma chance ao seu companheiro, à sua cônjuge, eles não vêm. Mas eles aguardam aquele sinal verde que permite que nós recebemos as inspirações e os eflúvios que nos auxiliam nos momentos difíceis de nossa vida. Mas nada eles vão conseguir fazer se nós colocarmos uma muralha à frente de nossos corações. E a gente sempre acha que a gente está certo. O parceiro é o errado. Quando você faz isso, você está colocando uma muralha à sua frente. E essa muralha impede que o bom pensamento que os benfeitores poderiam encaminhar chegue até você. Nós somos seres milenares, meus irmãos. Nós temos milhões de anos. Vivenciaremos muitas encarnações, talvez milhares de encarnações até alcançarmos o estágio que Deus espera de todos nós. Mas alguns poderão perguntar, mas quantas encarnações eu ainda precisarei para melhorar, para ser bom? A resposta está em cada um de nós. Nós somos os únicos seres responsáveis pelos nossos próprios atos e pensamentos, definindo dessa forma a velocidade da nossa trajetória espiritual. Para os que perseveram no erro, a dor e o sofrimento são os antídotos que nós recebemos para a cura do mal gerado. Aí poderiam dizer assim, mas Deus, sofrimento é bom? É. Se nós não sofrêssemos dor, imaginem vocês um fogão quente, um ferro elétrico quente. Você iria encostar a sua mão nele, não ia sentir dor, ia deixar. E ele iria queimar a sua pele. Ele iria fazer um estrago no seu organismo. A dor é necessária, para que a gente veja o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A dor é necessária, para que a gente perceba que nós estamos errando e precisamos corrigir o nosso erro. Se você mantiver a sua mão no ferro quente, ela irá queimar toda a sua mão. Você irá perder a sua mão. Se você persistir no erro, toda aquela encarnação que você já teve até agora, de nada vai lhe valer. Deus, meus irmãos, jamais abandona nenhuma das suas criaturas, pois a obra de Deus é perfeita. E por maiores que possam ser as nossas dificuldades, por maior que pode ser a nossa carga de erros do pretérito, um dia nós nos tornaremos espíritos puros. Quanto ao tempo, é irrelevante. Nós somos eternos. Temos toda a eternidade pela nossa frente. A pressa de sermos espíritos puros é nossa. Vamos nos transformar. Vamos mudar o nosso modo de pensar. Vamos agir de uma maneira diferente. Vamos enxergar no nosso opositor uma pessoa que foi judiada, que foi crucificada por nós. Nem sempre aquele que é contra nós está errado. Aliás, meus irmãos, na maioria das vezes, aquele que nos combate está certo. Grande maioria das vezes. Com toda a simplicidade e toda a verdade, características de Jesus, ele nos lança uma reflexão que nos leva ao centro da composição familiar. E eu convido vocês a entrar nesse ambiente reflexivo, sentir o amor de Jesus perto de cada um de nós e buscarmos juntos em nossa memória os momentos de carinho familiar que nós tivemos. Vamos recordar, meus irmãos. Voltar ao nosso tempo de infância. Quando a nossa mãe ainda nos amamentava. Quanto carinho. Quanto amor. Nos momentos da nossa infância. Quando o nosso pai chegava do trabalho, cansado, mas nós íamos festivamente encontrá-lo. E ele, apesar do cansaço daquele dia, nos recebia alegremente, com seus braços abertos.
quando nós nos encontrávamos com as nossas famílias nas grandes reuniões de final de ano. Que festa, que alarido, que coisa boa. A vida passa, a gente cresce, a gente sofre, mas a gente aprende, meus irmãos. Nós tivemos muito carinho, tivemos muito amor, tivemos uma família maravilhosa. Mas e os órfãos? Filhos únicos. E tantas adversidades que fazem a estrutura familiar se romper. Os casais separados. Os filhos que ora estão com o pai, ora estão com a mãe. É importante, meus irmãos, refletindo assim, termos em mente que cada um de nós tem o seu planejamento reencarnatório. E ela está de acordo com as necessidades e potencialidades de cada espírito. Eu não busco com isso justificar a dor alheia, mas exercitar o olhar observador sobre qual seria a necessidade daquele irmãozinho de passar por isso. Na visão espírita, o casamento, na maioria dos casos, é compromisso selado no mundo espiritual. E viu? Vamos relembrar quando é que nós nos encontramos. A mulher com o seu príncipe encantado, o homem com a sua donzela. Como é que foi aquele encontro? A primeira vez que cada um se viu. O coração parecia que ia pular fora do peito. A garganta se fechava e as pernas tremiam. E a gente sabia, é ela a minha escolhida. E ela falava assim, é ele o meu príncipe encantado. Então o casamento foi planejado no plano espiritual. Porque com nenhuma mulher, com nenhum outro homem aconteceu daquela maneira. Quando nós nos encontramos com o ser escolhido, nós sabemos quem é a pessoa que vai compartilhar a nossa vida. Pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pelo resgate. Mas é aquela pessoa que vai caminhar conosco em nossa vida. Mas em muitos casos, meus irmãos, numa relação muito turbulenta, uma relação terrível, eu pensei que eu nunca diria isso, mas nesses casos o divórcio chega a ser uma bênção. São aqueles casos em onde esse relacionamento vai terminar num assassinato, vai terminar num suicídio. Então é melhor o divórcio, é melhor a separação. Isso, porém, não significa uma atitude de complacência ou estímulo à separação. Separação em último caso, quando não tiver mais jeito, não houver mais possibilidade. Se a coisa, ao invés de caminhar para o amor, estiver caminhando para o ódio, separe. Vão construir novas famílias. Talvez ele ao lado de uma outra companheira, ela ao lado de um outro marido, consigam refazer as suas vidas. E nesse futuro que resta dessa encarnação, podem até se tornar amigos por causa dos filhos. Mas é o último caso, meus irmãos. O conflito entre os pais afeta profundamente os filhos, desencadeando muitos males que contaminam a todos dentro do lar. Influências funestas e maus exemplos do casal são, em geral, causas de transtornos psíquicos, morais e espirituais para os filhos, especialmente daqueles que estão vinculados por processos kármicos difíceis. Nós não sabemos o que é que nós pedimos para nós. Nós não sabemos qual é o tamanho da nossa dívida em relação a um filho, em relação a uma companheira, em relação ao companheiro. Muitas vezes, meus irmãos, a dívida que nós temos com aquele que veio ao nosso lado, que nos parece ser um ser tão ruim, a dívida com ele é imensa. Quando viver lado a lado torna-se perigoso para a família em razão de ódios, conflitos e possibilidades de tragédia, a separação ou o divórcio deve ser tomado como dar um tempo. Vamos dar um tempo nessa relação. Vamos nos preparar para uma próxima vida. Quem sabe a gente voltar a vir unidos. A verdade, meus irmãos, é que ninguém aqui na Terra consegue fugir ou subornar a lei de Deus. Todos nós estamos sujeitos a essa lei. E pelo amor ou pela dor,
nós vamos superar todas essas desavenças que vêm de um passado distante. A providência divina reaproxima adversários, especialmente se tratando de algozes ou vítimas inconformadas. Eu constantemente, meus irmãos, sou procurado por pessoas que vêm me dizer: seu Dilson, a minha situação está muito difícil. Eu descobri que o meu marido está me traindo. Eu descobri que a minha esposa está me traindo. O que fazer diante disso? Aí eu falo: ó, gente, muito do seu livre-arbítrio. Você tem a decisão de tomar a atitude que lhe cabe. Mas até onde você conseguir, tenha paciência. Se hoje ela te trai, ontem ela foi traída por você. Se hoje ele te trai, ontem você o traiu. Então pesa as suas responsabilidades. Pesa o valor que seus filhos têm para você. Analise. Veja se compensa caminhar com esse relacionamento. Veja se você consegue dobrar o seu orgulho. Saber que seus amigos vão dizer que você, em termos bem vulgares, é chifrudo ou chifruda. Que a sua esposa é uma galinha, que o seu marido é um galinha. Se você tiver capacidade, se você tiver humildade suficiente para carregar isso contigo, continue esse relacionamento. Aprenda a amar essa pessoa. Você só tem a ganhar com isso. Ninguém mais vai ganhar nada com isso. Mas você irá, seus filhos irão. E quando terminar essa vida, vocês caminharão juntos novamente e pedirão pelo amor a Deus que venham juntos em nova vida. Porque vocês aprenderam a se amar. Não conseguem se amar nessa? Se respeite pelo menos. O amor é consequência do respeito. O amor é consequência da união. O amor é consequência de querer bem. Aprenda a amar. Não coloque o seu orgulho de uma maneira que se transforme numa barreira intransponível entre vocês. Por isso tudo, meus irmãos, antes de se tomar qualquer decisão a respeito de um divórcio, é imprescindível atentar para todos os aspectos da questão. Dores morais de todos os envolvidos e todos os demais problemas decorrentes a modo de não ceder precipitadamente ao primeiro impulso. Primeiro impulso. Nós sempre dizemos, a primeira impressão é o que basta. Não é não. A primeira impressão nossa muitas vezes é falha. Então nunca vá pelo primeiro impulso. Pese, analise, raciocine. Veja as consequências dos atos que vocês vão tomar. Pensa que a sua esposa hoje está sendo um fardo, mas você é amado pelos familiares dela. E você ama os familiares dela. Se o seu marido hoje é um fardo, pense da mesma maneira o quanto você é amada, idolatrada e admirada pelos familiares do seu marido. O quanto eles lhe querem bem. A quantia de pessoas que vai sofrer com esse desmanche que não deveria haver. A liberdade proporcionada pelo divórcio possibilita uniões mais felizes, mas também pode proporcionar uniões piores do que aquela primeira. Nós temos um cantor aí, Fábio Júnior, casou 7 vezes, gente. Acho que deve estar no 8º casamento já. Nenhum deu certo. Haja dinheiro para pagar a pensão, não? Meu Deus do céu. Portanto, meus irmãos, até que o compromisso espiritual rompido seja retomado em outra encarnação, o aprendizado que se adquire junto a outro cônjuge, junto a outra família, equilibrada, torna-se um fator importante. Mas pensemos que, às vezes, a outra família é pior do que a primeira. Dificuldades de relacionamento são mesmo de esperar-se na maioria das uniões. Em cada 10 casamentos, meus irmãos, meio é por amor. 9,5 é por reajuste. Planeta de provas e expiações. Ainda bem que nós estamos nesse planeta
e podemos resgatar aquilo que nós devemos do nosso passado. Porque na hora que esse planeta aqui passar para um planeta de regeneração, quem tiver expiação ainda, será transferido para um outro planeta onde existe expiação. Porque aqui não vai ter mais. Então, é tempo. Vamos nos corrigir, vamos nos melhorar, vamos procurar um caminho novo, vamos acender uma luz em nossas vidas, vamos fazer com que os nossos erros do passado fiquem no passado. Nós estamos no presente, é o momento mais importante de nossas vidas. É o dia de hoje, é o presente. É a hora que a gente vai determinar. Eu mudei. A partir de hoje a minha vida é outra. É no seio do lar, meus irmãos, que os amigos fortalecem laços afetivos. Que os adversários amenizam os rancores e desentendimentos do passado. É dentro de nossa casa. É o local mais difícil de se fazer a caridade. Sabiam disso? É o local mais difícil de se fazer a caridade. É dentro de casa. Por quê? Porque nós convivemos 24 horas juntos. Porque nós vemos as dificuldades que o nosso parceiro, a nossa parceira tem. Essa convive conosco e a gente vê todo dia, toda hora. Você até já sabe quando ela vai acertar, quando ela vai errar. E ela é a mesma coisa. Só que, dentro do lar, você tem oportunidade de dilatá-lo. Dentro do lar, se você respeitar as diferenças do seu companheiro, da sua companheira, você poderá viver bem. A gente tem dificuldade porque a gente quer que seja a nossa maneira. Nós queremos que seja do nosso jeito. Nós não aceitamos a opinião da nossa esposa e dizemos que é palpite. Palpite é uma coisa tão infeliz, né? É opinião, gente. Não é palpite. Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito de ser, cada um enxerga de uma maneira diferente. Ao sair das mãos benfazejas e amorosas de Pestalozzi, o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivel, com apenas 21 anos, partiu da Suíça e voltou para Paris, aonde ele fundou uma escola nos moldes dos conceitos do mestre, e chamou essa escola de Instituto Educacional Técnico. Pelos próximos 6 anos, além de lecionar e dirigir a escola, ele publicaria vários livros. Tão jovem, e ele já era um trabalhador incansável. Foi na sua escola que conheceu a senhorita Amélie Gabrielle Boudet, uma moça muito culta e competente, professora de letras, belas artes, poetisa e pintora. À primeira vista, ela chama a atenção de Rivail. Para ele, aquele ano fora muito produtivo, pois ele havia publicado 3 livros, naquele ano de 1831. Ele já havia proposto um plano de reformulação da educação pública francesa. Enfim, ele era um moço encantador. Apaixonaram-se imediatamente Amélie e Hippolyte e casaram-se em 1832, 6 meses após se conhecerem. Relacionamentos pré-determinados. Projeto reencarnatório. É isso que acontece, meus irmãos. Não importa que ela seja 8 anos mais velha que ele. Vieram um para o outro. Um complementaria a vida do outro. Um seria a espora, a bengala do outro. O fato de Amélie ser 8 anos mais velha que ele não foi motivo que os impedisse de construírem juntos uma história de amor e dedicação mútua. Foram morar nas dependências da própria escola de Hippolyte e enfrentaram suas lutas juntos. O caminho, a vida, reservou-lhe 2 falências financeiras. Allan Kardec faliu 2 vezes. E a gente passa por probleminhas e acha que nós somos sofredores. E para pagar essas dívidas, as contas do dia a dia, ele lecionava de dia, fazia contabilidade de casas à noite, comerciais, e o que sobrava, ele dava aula gratuita para os estudantes pobres de Paris. Amélie estava ali sempre ao seu lado, compartilhando suas experiências, dando-lhe estrutura no lar, sustentação, apoio.
Quando começou a estudar os fenômenos espíritas, mais ainda estreitaram os seus laços. Lógico, eles vieram preparados para esse trabalho. Ele dormia poucas horas, deitava-se tarde, acordava de madrugada, escrevia à luz de lampiões, priorizando a doutrina espírita, sempre contando com o apoio de Amélie. Meus irmãos, vocês sabem como foi codificada a doutrina espírita? Será que Allan Kardec foi numa reunião espírita e começou a fazer as perguntas do livro dos espíritos e receber as respostas e anotar? Será que foi assim? Não. Naquela época, naqueles princípios de 1850, já haviam vários centros espíritas por toda a França, Estados Unidos, Europa. E eles, cada um, recebia suas mensagens psicografadas e mandavam todos para Kardec. A ordem era direcionar essas mensagens para Allan Kardec. Então, uma mesa como essa ficava repleta de pilhas de papéis, pilhas de escritos. E Kardec, aí sim, ele e Amélie, iam codificar aqueles papéis que ali estavam. Aquelas mensagens recebidas em todo o nosso planeta. Então o trabalho é muito maior. Não é direcionado a um só espírito. São milhões de espíritos que participaram da codificação espírita. E não vinha pergunta e resposta, não. Vinha texto. Mas a ordem para Kardec era colocar as perguntas certas nas respostas exatas. E isso ele fez com a ajuda de Amélie. Se fosse nós, meus irmãos, nós não estamos preparados para isso, né? Mas nós estávamos preparados para viver a vida que eles viveram. Além de todo esse trabalho, eles lecionavam no Instituto Técnico lá de Paris. Eles recebiam essas mensagens. Eles codificavam essas mensagens. Mas vocês que são mulheres sabem o que é o trabalho de uma casa. A casa deles era perfeita, era limpa, harmoniosa. Era um fruto de amor. Não tinha tanque de lavar roupa. Era uma tina. Não tinha fogão elétrico. Era um fogão de lenha. Não tinha liquidificador. Usava-se faca para tudo. Não tinha ferro de passar roupa elétrico. Era aquele ferro com brasa. Pesado aquilo. Nossa, um terror para passar. Eu conheci, não passei roupa não, viu? Mas eu já vi aquele trem lá. Não tinha nada para passar no chão da casa. Normalmente o chão das casas era de tijolo. Mas o chão da casa de Kardec, de Hippolyte e Gabriele brilhava pelo amor que tinha dentro daquela casa. Pelo trabalho feito com seriedade. Kardec faliu 2 vezes. Nenhuma vez veio um espírito e falou: toma, Kardec, paga as suas dívidas. Vai trabalhar, Kardec. Você tem que ganhar o dinheiro para pagar as suas dívidas. Ninguém foi dar dinheiro para o Chico Xavier viver a sua vida de uma maneira mais tranquila. Aliás, foram um monte de gente, mas ele não recebia. Não posso. Eu tenho que viver com aquilo que eu ganho. Divaldo Pereira Franco recebe milhões de reais por mês para manter a Casa do Caminho. Mas a manutenção da sua vida particular é da aposentadoria de funcionário público. Não usa um só centavo daquele dinheiro que ele entra. Era preciso cumprir a missão confiada a ele pelo Espírito de verdade. Mas o pão de todo dia que sustentasse os dois precisava caminhar em paralelo. Amélie participou ativamente da codificação, catalogando os textos para ele, ajudando a organizar as comunicações por assunto e classificá-las, e auxiliava-o ainda a cuidar da sua enorme correspondência. Pensa bem, meus irmãos, a quantia de correspondência que ele recebia, de todo o planeta, todo dia, muita gente perguntando, curiosos, o que vai acontecer, como será, de que maneira nós vamos conseguir difundir mais o Espiritismo. Outra coisa, meus irmãos, os livros, quando foram escritos, tinham que ser impressos e distribuídos para os centros. Mostrar o que era o Espiritismo. E Kardec nunca recebeu um centavo pelo que ele gastou na impressão desses livros. Sempre foi impresso às suas custas e mandados para todo o planeta. Quando Hippolyte afirma que o mais difícil não eram os inimigos de fora do Espiritismo, mas os companheiros de dentro do movimento,
quando surgem vaidades, competição e críticas infundadas. O inimigo, você sabe que é inimigo, está preparado para isso. Agora, do companheiro de trabalho, você só espera dedicação. A união madura e o profundo companheirismo entre ambos deu base de sustentação racional e sentimental para os textos do Eze sobre a indissolubilidade do casamento, com a grande clareza que Kardec discorre sobre a afirmação de Jesus: não se deve separar o que Deus juntou. Ele parte para o plano espiritual antes dela, com as suas forças físicas exauridas pelo trabalho da codificação, fechando assim um ciclo de 37 anos de união. Não tiveram filhos. Nós sabemos que os filhos unem muito o casamento. Mas nós colocamos esse texto sobre o Allan Kardec para mostrar que o casamento é planejado no plano espiritual. É um planejamento reencarnatório. Devemos realmente seguir adiante, meus irmãos. Porque foi planejado lá, cumpra-se. Não se deve desmanchar o que Deus juntou. Deus não juntou aqui na terra. Ele juntou lá. Nós escolhemos. Faz parte das vossas vidas. Ao ser interrogado alguns anos depois no inquérito que visava atacar o espiritismo, Amélie afirmaria do alto de seus 80 e tantos anos: considero inatacável o direito de ter feito construir um túmulo para o meu companheiro de provações, para o esposo inestimável e honrado por homens do mais alto valor. Os verdadeiros laços de família, meus irmãos, não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão, das ideias e do amor. Então o verdadeiro laço de família não é pai e filho, mas é marido e esposa. É esposa e marido porque se uniram por laços de amor, coisa que não está no sangue da gente. Sem filhos, essa família a quem tanto devemos, formada por um casal apenas, marca os rumos de recuperação das ideias cristalinas do cristianismo, sobretudo porque, além de muitos se amarem e serem cúmplices comprometidos entre si, não eram apenas dois. O lar de Hipólite e Amélie, nas várias casas físicas em que habitaram, era densamente povoada por espíritos protetores, espíritos pessoais e espíritos pessoais protetores da missão que eles desempenhavam. Amorosos, acolhedores e previdentes faziam daquele ninho de amor um porto de luz na terra a iluminar a humanidade inteira. Dali, meus irmãos, daquele lá, saiu todo o trabalho da codificação espírita. Imaginem vocês quantos espíritos fizeram presentes naquela casa, amparando, protegendo, dando as normas do que seria o espiritismo para Allan Kardec. Vocês já leram a primeira conversa de Allan Kardec com o Espírito de Verdade? Quem lê essa conversa, meus irmãos, vai saber o que é simplicidade. Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: é verdade que sou eu o escolhido para codificar o Espiritismo? O Espírito de Verdade responde: é você. Só que, se você falhar, outro virá em seu lugar. Você não é imprescindível. Se Allan Kardec não fosse imprescindível, imaginem nós, meus irmãos. É que nós nos colocamos num pedestal acima de qualquer suspeita. Nós achamos que nós realmente somos bons, mas não somos. Quando falaram: Jesus, você é bom, eu falei: por que me chamais de bom? Bom é o meu Pai que está nos céus. A família no passado, meus irmãos, era vista como um agrupamento de pessoas. Hoje o conceito se ampliou. E podemos aceitar como família um casal com, sem filhos, ou até mesmo pessoas que se unem por afinidade. O papel pouco vale, a união que vale. Nós não precisamos de papel para sermos uma família. Nós precisamos de união, precisamos de amor. Este conceito se aproxima da ideia espírita, pois aprendemos no Evangelho
que os verdadeiros laços de família não são da consanguinidade, mas da afinidade espiritual. O espírito tem a necessidade da constituição familiar terrena, pois é através desse instrumento que nós teremos a construção da nossa família espiritual. É certo, meus irmãos, que em cada encarnação nós temos ao nosso lado pessoas que já conviveram conosco, fazem parte da nossa família espiritual, mas a cada vida que nós temos na Terra é adicionado um que não faz parte da nossa família espiritual. É adicionado um para o qual nós temos dívidas, nós temos erros de nosso pretérito, ou então nós temos que auxiliar aquela pessoa, aquele ser, para que ele cresça, para que ele evolua. Portanto, temos dois tipos de família, a corporal e a espiritual. A corporal ligada pelos laços do sangue, são frágeis como a matéria, destrói-se com muita facilidade. Ao primeiro ímpeto, ao primeiro balanço, não vou nem falar terremoto, né? Primeiro balancinho, primeiro vento que dá, um para cá, outro para lá. Já a espiritual é duradoura, pois amamos pelo espírito e sentimentos não acabam, mas se perpetuam na vida espiritual. Se você ama uma pessoa, você nunca vai odiá-la, se você a ama de verdade. Agora, se você odeia uma pessoa, precisa trabalhar esse ódio para que ele seja transformado em amor. Quando encontramos pessoas que não são parentes carnais, mas que pertencem à nossa família espiritual, como aquela pessoa que você nunca viu na vida, nessa vida terrena, você olha e fala, puxa vida, que pessoa simpática, parece que ela tem uma luz dentro de si. Quantas vezes isso já nos aconteceu, meus irmãos? Ao mesmo tempo, quando passamos por uma pessoa que também nunca vimos, para nossa, até me arrepiou. Nós espíritos gostamos de falar isso, né? Fiquei arrepiado. Isso aí é coisa das trevas. São inimigos do nosso passado. São esses que nos arrepiam, que precisam ser trabalhados, precisam ser lapidados. Não eles, o nosso sentimento em relação a eles. Nós precisamos aprender a amar esses seres, que se não aprendermos a amar pelo amor, vamos aprender a amar tendo eles dentro da nossa casa, tendo eles dentro da nossa família. Muitas vezes, meus irmãos, nós encontramos seres da nossa família espiritual que não estão na nossa família, mas que estão ali e nós adotamos essas pessoas. Por quê? Por que que nós fazemos adoção? Por que é que Deus previu que nós podemos adotar uma criança que não tem pai, que não tem mãe, ou que foi abandonada pelos seus pais? Qual o mistério que há em tudo isso? Será que eu me deixei tocar e adotei essa criança porque eu sou bom? Não. Essa criança também estava em nosso planejamento reencarnatório. E no dela também. Ela sabia que ao nascer ela seria abandonada. Que ao nascer ela iria ser órfã. Mas ela sabia também que alguém iria adotá-la. E esse alguém somos nós que a adotamos. Somos nós que a recebemos dentro de nossa casa. E ali nós aprendemos o mais alto amor. Muito mais amor do que nós temos pelos nossos filhos carnais. Porque nós pegamos, nós escolhemos aqui. Esse não veio por uma escolha lá do plano espiritual. Ele veio porque nós escolhemos sim. Mas não veio de dentro de nós. É essa criança que precisa de muito amor e de muito carinho. Que numa vida passada deve ter errado muito. Deve ter sido um companheiro caído. Um companheiro doente, e que nós pedimos para que ele viesse ter ao nosso lar, para que nós também o aprendêssemos a amar, como os laços do verdadeiro amor. Essa criança, meus irmãos, foi nos dado de presente. Muito provavelmente seja o inimigo do nosso passado, mas ele veio para que nós tenhamos a oportunidade de aprender a amar. E quando nós temos a oportunidade de amar, meus irmãos, nós temos também a oportunidade de agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que nos acontece em nosso dia a dia. Agradecer a Deus pela oportunidade dessa atual reencarnação.
Agradecer a Deus porque nós estamos aqui dentro de um centro espírita. Agradecermos a Deus porque nós estamos falando das nossas famílias. Agradecer a Deus porque nós temos um anjo protetor que não nos desampara e que está sempre ao nosso lado todas as vezes que nós pedimos. Agradecer a Deus, meus irmãos, porque nós podemos ouvir. Quanta gente não ouve, meus irmãos. Agradecer ao Pai Eterno porque nós podemos enxergar. Até espíritos nós enxergamos, Senhor. E tanta gente vive nas trevas. Agradecer a Deus pela nossa voz. Essa voz que fala, me perdoe. Essa voz que fala, eu te amo. Essa voz que fala, Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, Senhor. E que assim seja, meu Pai. Que assim seja, Senhor.